Olá, meu nome é Marco Antônio, eu sou gerente de marketing Brasil aqui na Goan. A Goan, que é uma empresa focada nas hortaliças, nas frutas e nas verduras, ajuda o agricultor a combater os principais desafios enfrentados no campo. E aqui comigo, ele que é gerente de desenvolvimento, Maurício Hideki. Tudo bem, Maurício? Tudo bom, Marco? Olá, pessoal. Maurício, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura da alface, as folhosas, né? Esse cinturão de São Paulo que tem bastante folhosas aqui em produção. O ano foi pior do que o ano passado, se nós compararmos. Nós tivemos aí quase 30% de queda na produção, muito em função dos fatores climáticos. E fator climático é muito difícil de você prever de um ano para o outro, né? É uma coisa que não está na nossa mão. Ora ano nós temos muitas chuvas, ora ano nós temos poucas chuvas. Mas pensando em anos chuvosos, o que o agricultor, o produtor de folhosa, ele tem que se atentar e quais são os principais desafios que ele enfrenta no campo? É isso aí, né, Marquinhos? A gente sabe que em anos mais chuvosos a produtividade cai e o preço da produção aumenta, né? Em contrapartida, apesar do preço mais alto, a gente tem mais problemas aí com doenças na cultura da alface. Por exemplo, o míldio. O míldio que pode ocasionar percas não só diretas, como também indiretas. Nós sabemos que as folhosas, que a alface, que a rúcula, enfim, elas são um consumo in natura. Quando você vai para o mercado comprar, você olha a qualidade, né? Então é muito importante que você proteja as folhas. Como que o agricultor, como que o produtor de folhosas, ele pode se proteger? Excelente ponto, Marco. Nós estamos trazendo aqui um lançamento que é o Harpon. Harpon é uma tecnologia exclusiva da Goan. Ele vai atuar no ciclo do patógeno antes dos fungicidas que estão no mercado. Com isso, nós vamos ter uma eficácia superior e contribuir para o manejo dessa doença. Além disso, nós estamos vindo com novas tecnologias para controle de doenças, inclusive no segmento de produtos biológicos, que em breve nós vamos estar trazendo aí soluções para botrites e para o controle de oídio também, que é o perímetro. Bacana, bacana. Acho que nós temos não só o Harpon na nossa linha, mas nós também temos o Sensor, né, que já é muito conhecido do produtor de alface aí, largamente utilizado. Como é que o agricultor pode manejar tanto o Harpon como o Sensor? Eu digo, qual o posicionamento, quando que ele deve iniciar as aplicações ou do Sensor ou do Harpon? Qual a estratégia para combate? Isso aí, excelente, Marco. O que nós posicionamos é uma aplicação sequencial dos produtos, começando com o Harpon e na sequência vindo o Sensor. Isso tem uma explicação. O Harpon ele é um produto que tem dentro da formulação azoxamida. A azoxamida é um ativo diferenciado. Ele vai atuar na redução da liberação de esporos do fungo. Com isso, você tem uma menor disseminação da doença. Já o Sensor ele vai entrar como um produto esporicida. Aqueles esporos que foram liberados, o Sensor vai eliminar. Bacana, muito bom, Maurício. É importante e bom saber o posicionamento correto das tecnologias que nós da Goan temos a oferecer para o produtor de alface, para o produtor de folhosas, para o agricultor. Maurício, a gente sabe que nos últimos anos, devido aos fatores climáticos adversos, né, ano seco, ano chuvoso, um dos principais desafios que os agricultores têm enfrentado nas suas lavouras são os insetos, as pragas. E dentre essas pragas, um chama muito a atenção pelo seu aumento de adoção, que é o trips. O trips que é extremamente difícil de controlar. Fala um pouquinho para a gente, por que o trips é tão difícil de controlar, Maurício? Isso mesmo, né, Marco? Especialmente na cultura da cebola, o trips causa aí danos diretos e indiretos. É difícil controlar porque ele fica escondido ali na inserção das folhas. Então, o produto não chega até lá. Essa é uma primeira dificuldade. Outra dificuldade que temos é que uma das fases do ciclo de vida do trips ocorre no solo. E aí nenhum produto vai controlar também. Os danos diretos que o trips causa é raspadura na folha. Então, ele vai reduzindo a área de fotossíntese das folhas. E essas lesões nas folhas causam portas de entradas para algumas doenças, alguns patógenos. E também apodrece o bulbo lá no solo. Muito importante saber disso, Maurício, para combater
o trips, né? Essa praga que se dissemina muito rápido, pelo seu ciclo de vida, como você bem disse, e tem causa danos tanto diretos como indiretos. E existem várias estratégias de manejo, né? Mas poucas são eficientes para o combate do trips, né? E dentre todas as tecnologias que estão disponíveis no mercado, quais são as tecnologias que a Goan traz para o mercado para ajudar o produtor de cebola a combater o trips? Nós da Goan, nós temos o produto que é referência no controle de trips, não só em cebola, mas também em outras, que é o Dicarzol. Legal. E qual que é a melhor estratégia de manejo para combater a trips utilizando o Dicarzol na cultura da cebola? Como que o produtor de cebola tem que se preparar e qual o melhor momento para ele entrar com o controle? Excelente ponto, Marco. Nós sabemos que, como todas as outras pragas, o trips é favorecido por condições de clima mais seco e temperaturas mais elevadas. Nessas condições, o ciclo de vida dele em dia se encurta muito. E em termos de manejo, geralmente o produtor costuma falar que o Dicarzol é a bala de prata. Então eu vou usar ele como uma última solução. Esse não seria o posicionamento ideal do produto. Eu vou fazer com você uma alusão a futebol. Pode ser, Marco? Pode. Vamos lá. Então, uma disputa de pênaltis. Você coloca o craque do time para bater no começo ou no final? Começo. Isso, porque se você deixar para o final, pode ser que chegue lá na última cobrança e já esteja decidido o jogo contra você. É o caso do Dicarzol. Isso a gente chama de momento Dicarzol. Então, nossa recomendação é aplicar o Dicarzol no início da infestação, e não no final. Legal, acho que isso vai contribuir muito para a redução populacional, manter a redução populacional baixa, né? Reter essa população e assim minimizar ou até mesmo não ter os danos, né? Que são indesejados na cultura da cebola. Uma cultura que tem uma alta demanda de investimento, não dá para o produtor brincar nesse momento, né? E tem mais duas dicas, Marco. A primeira é, use sempre o Dicarzol com açúcar. O açúcar ele tem a função de atrativo alimentar, que vai retirar o trips do esconderijo dele, expondo ao Dicarzol. A segunda dica é controle bastante o pH da cauda. O Dicarzol ele possui 96 horas de estabilidade dentro da cauda num pH 5. Quando a gente vai para pH mais básico, por exemplo 7, neutralidade 9, essa meia-vida que a gente chama tecnicamente pode reduzir para 3 horas apenas. Muito bom, Maurício. Muito obrigado aí pelas valiosas dicas que tenho certeza que vão contribuir e ajudar muito o agricultor a combater a trips, essa praga que avassala a cultura da cebola se não for controlada no início. E para se ter um bom controle, controle com o Dicarzol, o tripsida do mercado. E hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a cultura do tomate, os seus principais desafios. E para falar aqui comigo, eu tenho a Mariara, que é especialista em desenvolvimento de mercado. Tudo bem, Mariara? Tudo bom, Marcos? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo conversar um pouquinho sobre a cultura do tomate, sobre as principais pragas e doenças. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Mariara. Bom, nós sabemos que nós estamos vivenciando as últimas safras, né? Ano mais chuvoso, ano mais seco, e em determinados momentos isso favorece as pragas, e isso favorece as doenças. A cultura do tomate que nós temos aí, tanto o tomate rasteiro, mas hoje um pouquinho mais focando o tomate que é o tomate envarado, né? Aquele que se aprecia não só a produtividade, mas também a qualidade do fruto. E falar em qualidade do fruto, falar em pragas, uma das principais pragas que o agricultor vem tendo dificuldade no controle no campo é a mosca minadora. Como é que ela se desenvolve no campo? Aí, quais são os principais pontos que o agricultor tem que ficar preparado e observar no campo, Mariara? É bem interessante essa oportunidade da gente falar sobre a mosca minadora, né? Uma praga que a gente tem sim observado e que tem se tornado o terror dos agricultores, né? Nas plantações de tomate. E você tocou num ponto bem chave, que eu acho bem importante, a questão da temperatura, né? Quando a gente fala sobre altas temperaturas, como a gente vem observando esse ano, a gente observa que o ciclo dessa praga, ela encurta. E o número de gerações aumenta, e isso aumenta a população da praga no campo. Então, o que já era ruim se torna ainda pior, né? E, de fato, o controle dela é muito necessário, porque ela é uma praga que ela ataca as folhas da cultura do tomate, ela constrói minas no formato de serpentes, é bem fácil de diagnosticar isso no campo,
E, de fato, essa construção dessas minas impactam no processo de fotossíntese da cultura. E a gente sabe, né, que impactando no processo fotossintético, certamente a gente vai ter danos em termos de produtividade da cultura. E não só apenas esses danos diretos, mas também os danos secundários, uma vez que essas minas, elas servem de porta de entrada para fitopatógenos. E a entrada desses fitopatógenos corroboram para o desenvolvimento de novas doenças na cultura, então ela torna o problema ainda mais difícil de ser controlado. Caramba, que coisa, Mariara. E é importante a gente também lembrar que quando o agricultor, quando o tomaticultor, ele identificar essas minas, de certa forma, o controle ele vai ser mais difícil, né? E muito em função porque a mina, a larva já está dentro da folha, né? Exato. E também porque ele vai ter que lançar a mão, ele vai ter que adquirir ou utilizar um produto com mais tecnologia. Né? Exatamente. E o que a Goan tem de tecnologia para contribuir com o tomaticultor para combater a mosca minadora? Sim, Marco, respondendo para você, a gente tem o nosso inseticida, né? O Trigard, um inseticida já muito conhecido no mercado e que tem uma ação muito efetiva no controle das larvas da mosca minadora, né? O inseticida que ele tem, o processo de circulação dele, ele é um inseticida sistêmico e também de ingestão. E onde ele atua no processo de controle da praga? Ele age sobre a equidise da praga, interrompendo o ciclo de desenvolvimento dela. Então, uma nova geração não acontece. Isso é super interessante, porque é aí que eu diminuo a população da praga no campo. E em termos de posicionamento, hoje a gente tem posicionado a dose de 15 gramas de Trigard para 100 litros de calda e em condições de alta infestação no campo, uma repetição a cada 7 dias dessa pulverização. Muito bom, Mariara. É sempre bom, importante saber quais as tecnologias que nós da Goan estamos levando para ajudar o tomaticultor a produzir cada vez mais e melhor. Bom, você comentou que a mosca minadora ela causa danos diretos e indiretos. Um dos danos diretos você já bem falou aqui e um dos danos indiretos que você falou são as portas de entrada para a doença. Exato. E a gente sabe que é difícil de controlar o clima, como eu falei, né? Porta de entrada ali, você tem o ambiente, você tem o patógeno e você tem o hospedeiro, que é a cultura do tomate, a doença vai entrar. Exato. Né? Dentre as principais doenças aí, nós temos a Phytophthora, né? Sim, e sim. também a pinta preta. Uhum. E eu sei que nós da Goan também temos soluções para ajudar o tomaticultor a combater essas duas doenças, a requeima e a pinta preta. Fala um pouquinho para a gente o que nós temos de tecnologia. Sim. Hoje a gente vai dar um foco no nosso fungicida Concentro, tá? Ele tem uma dupla ação, não só para o controle da requeima, uma doença que a gente já sabe que é extremamente importante para a cultura do tomate, mas doença extremamente agressiva, que evolui rapidamente na cultura, que causa desfolha intensa, que pode atacar não só as folhas da cultura, mas também o caule da cultura e os frutos, né, impactando também na qualidade desses frutos do campo, mas que também tem dupla ação, controlando também a pinta preta, que é uma outra doença que é extremamente importante para a cultura do tomate. Muito bom. E qual que é a melhor estratégia? Quando que o tomaticultor tem que entrar com a aplicação de Concentro? Eu sei que às vezes as doenças elas não ocorrem simultaneamente no mesmo momento na lavoura, mas pensando aí na requeima, que é mais avassaladora, eu diria, para a cultura do tomate, quando que ele tem que se atentar e qual momento que ele tem que entrar fazendo o combate com o Concentro? Vamos lá. Quando a gente tiver uma condição de umidade relativa alta e uma temperatura mais amena, é uma condição perfeita para o desenvolvimento da requeima, né? É justamente nesse momento que a gente posiciona o nosso fungicida Concentro, né? Que tem uma ação sistêmica e translaminar na cultura, né? Conferindo proteção, inclusive, de brotações novas, né? E nesse momento a gente posiciona o Concentro numa condição de alarme preventiva na dose de 1,8 litros por hectare. Nesse momento ele vai fazer o controle também da pinta preta e não só da requeima. E agora eu queria dividir com você, Marcos, uma novidade que a gente pretende trazer em breve para o mercado. Está em fase de registro ainda, né? Mas a gente acredita que muito em breve a gente vai poder posicionar também o Concentro na dose de 2,5, que daí a gente entra num segmento curativo para controle da requeima. Muito bom, Mariara, muito bom. A Goan inovando mais uma vez, trazendo flexibilidade para o tomaticultor decidir entrar tanto no preventivo
quanto no curativo. Em breve nós teremos aí a dose de 2,5 litros por hectare para que o tomaticultor também conte com o Concentro nesse curativo, né? Essa erradicação da doença lá na frente. Nós estamos chegando no final e eu gostaria de lembrá-los mais uma vez, você que faz uso de defensivo agrícola, é sempre muito importante utilizar na dose correta, no momento correto, sempre seguindo a bula e também fazendo da utilização dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Para mais informações, consulte um dos nossos canais, cooperativas ou revendas. Conte sempre com a equipe GOAN, que está focada no campo para ajudar você, produtor de HF, a combater as principais pragas e doenças. Muito obrigado.